Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, abençoe-nos Jesus, o anelo, a aspiração, o desejo de estar e permanecer com Ele, tanto quanto tem Ele estado e permanecido conosco todo o tempo, seguindo-nos, servindo-nos, amando-nos. O capítulo do Evangelho selecionado para as nossas reflexões é o capítulo 8, cujo título é Bem-aventurados os que têm puro coração, a respeito do número 18, em que Jesus dizia: deixai vir a mim as criancinhas. Kardec esclarece nessa parte, disse o Cristo: deixai vir a mim as criancinhas. Profunda em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples mandamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos, os excluídos, os hipossuficientes, os incapazes, os enfermos, etc, etc, etc. Queria que os seres humanos a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos cujo chamamento conquistava pelo seu magnetismo. Ainda hoje, nós somos tratados como crianças, amorosamente como crianças espirituais, como o exemplo de Bezerra de Menezes, que nos trata por filhos muito queridos, né? Deixando sempre uma mensagem de que nós ainda estamos na infância espiritual. E é preciso vencer essa etapa. É preciso quebrar os mitos que envolvem a nossa existência nesse sentido. Alguns são dificílimos de serem conquistados. Em primeiro lugar, de serem compreendidos. Depois da compreensão, a aceitação. Depois da aceitação, o início do esforço pelo exercício. E somente depois desse processo é que se começa, como na leitura inicial feita de Caminho, Verdade e Vida, começam a ser incorporados a nós mesmos os valores cujo sentido passou apenas pelo plano cognitivo. Não foi sentido, não foi vivido e, portanto, não faz parte do nosso ser ainda. Dentre os grandes problemas da infância espiritual, se encontra a ausência de gratidão, que é diferente da ingratidão. As pessoas irritadiças, que se molestam, se ferem à toa por qualquer palavra, por qualquer fato, por qualquer circunstância, fazem parte desse grupo. Se nós nos impacientamos ou nos irritamos por qualquer dá cá, toma lá essa palha, atenção para esse fato, porque nós estamos num grau ainda muito precário de autodomínio, de autolibertação. Emmanuel nos adverte que é preciso um esforço para compreender e maior para exercitar, para nos libertarmos dessas amarras que nos aprisionam ao passado longínquo. Não há fórmula mágica, não há prece, reza forte, não há prece ungida, não há óleo trazido de lugar nenhum, nem água do Jordão, nem de lugar algum que nos transforme, se não houver dentro de nós a decisão firme de mudar. Não há graça, não há bênção, não há privilégio nesse sentido. Deus nos trata igualmente a todos. Nesse âmbito de ideias, nós vamos estudar juntos hoje um livro maravilhoso que estará à disposição, já está, para quem tiver acesso à internet, chamado Compromisso, ou o livro Psicologia da Gratidão. A gratidão ainda é muito mal compreendida por nós. E é exatamente para refletirmos sobre ela que hoje nós vamos enfrentar esse esforço
Hercúleo, de Sísifo, né? Já que falamos em mito, Sísifo foi aquele condenado na mitologia, condenado a levar uma pedra até o alto de uma montanha, que ela caía para o outro lado, ele tinha que ir lá e trazê-la de volta, e vive até hoje empurrando a pedra para cima, como nós, para nos libertarmos das nossas dificuldades. Lembrei da mitologia grega, porque Joana de Ângeles começa assim: nós precisamos vencer os nossos mitos, e se refere a Perseu, que deu os primeiros sinais de generosidade, de despreendimento, né? Ela diz: ele castiga os maus e cruéis, mas tem a generosidade de devolver os presentes e ser grato aos deuses que o ajudaram na empreitada de vencer a Medusa, fornecendo-lhe um escudo que era transparente, porque a Medusa, na mitologia, como sabemos, era aquela figura com 1000 cabeças que quem fixava os olhos nela ficava petrificado. Então não havia quem a vencesse. Perseu a venceu. E ela diz que Perseu venceu porque alcançou a vitória sobre os fatores externos. E a gente tem que começar a permitir que a nossa mente viaje no texto da Joana, porque é realmente uma situação complexa. Ela vai ecoar diferentemente em cada um de nós. E a dificuldade começa aí já, né? Quando alguém deseja alcançar a vitória sobre os seus fatores externos, eliminando as medusas que lhe jazem no íntimo, nenhum medo mais o assusta ou aflige, porque a sua onda mental estará localizada no idealismo do amor e do bem incessante, que prevalecem com alto significado, jamais se permitindo. Quem se permite se afasta desse plano. O ressentimento, a mágoa, a inveja, a vingança, que lhe assinale as condutas. E ela, imediatamente, na introdução do livro, ela já nos coloca no cenário que nós estamos vivendo, que é muito mais difícil do que foi no passado. Nesses dias de violência e de crueldade, de indiferença pelos valores morais e emocionais, a gratidão tem um papel significativo a desempenhar em referência à saúde integral do ser humano. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ninguém desfruta de saúde se não conquistar um certo equilíbrio físico, psíquico, socioeconômico, ambiental e espiritual, que envolve o emocional. Vejam que a tarefa é complexa, né? Nós poderíamos considerar todos aqui enfermos, porque desfrutar de um equilíbrio desse, pleno, total, é quase impossível nos nossos dias, né? E ela diz por quê, né? Vive-se o afã dos prazeres grosseiros e tóxicos de superfície, sem que o espírito tenha oportunidade de desenvolver-se ante as pressões vigorosas do materialismo que hoje domina a humanidade terrestre. Nós ainda estamos sob o guante frio e impiedoso do materialismo, com seus consectários, né? O utilitarismo, o hedonismo, o imediatismo, o individualismo, todos esses ismos decorrem de uma visão materialista da vida, cujas correntes, graças a Deus, parecem ter esgotado as suas alternativas de tentativa de transformação do mundo pela via materialista. Então, esta tarefa que vamos iniciar agora, caminhando pelo plano dos conceitos, depois pelo plano da emoção, é uma tarefa diuturna, contínua, ininterrupta, perpétua, ou não será? Quem abandona a tarefa tem que recomeçar. Joana de Ângeles. O que é a gratidão? Qual é a primeira ideia que vem na cabeça? Ela diz, em primeiro lugar, que é a força que logra desintegrar os aranzéis da degradação do sentido existencial. Aranzéis, nós fomos procurar o sentido, porque também não conhecemos essa palavra. Vem de aranzel, lenga-lenga, discurso enfadonho, cansativo, circular, que não avança, né?
buscando a perfeita fusão equilibrada na identidade do eixo ego-self, dá-se conta de que viver é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e tem oportunidade de vivenciar. Então, se nós não tivermos um mecanismo mental predisposto a agradecer tudo quanto nos acontece, absolutamente tudo, isso envolve os fracassos, as desilusões. Aliás, ninguém gosta de desilusão, né? Não é curioso isso? Porque prefere viver iludido, porque é preferível a desilusão. Não, mas eu tive uma desilusão que eu não consigo sopitar, eu não consigo manter. Mas como? Você quer continuar com a ilusão? Ah, mas eu vivia tão bem com essa ilusão. Mas isso é péssimo. Você estava caminhando para trás ou para baixo. Então, dê graças pela desilusão, né? Dê graças por qualquer coisa que aconteça, pela dor. Mas falamos em ego-self, é preciso dizer o que significam, porque nós também não dominamos essa parte da ciência psicológica, né? Tem origem em Sigmund Freud. O ego é a parte central da personalidade. Uma das 3 partes da personalidade que se adapta às exigências conjunturais, ou seja, são os papéis que a gente incorpora para sobreviver à conjuntura, né? E o self seria a essência, a consciência, o eu, né? Daí self do inglês, né? O eu profundo de essência, que a gente pode comparar o espírito à alma, comparar com as reservas naturais, né? Que a ciência psicológica com base em Freud não enfrenta. Ele dividiu a pessoa em id, ego e superego. O id faz parte do instinto, é a síntese da animalidade, da impulsividade. Quem reage impulsivamente sobrepõe as camadas superiores à mais primitiva, né? O ego, que é materialista, racional, ele é funcional, é superficial, onde se acumulam, se assomam os defeitos, a vaidade, a cobiça, a inveja, etc. E o superego, que serve de juiz mediador entre o id e o ego, para que a gente tenha uma adaptação razoável à vida comum, né? Feitas essas observações, o que é a gratidão? A primeira ideia que vem na cabeça é o sentido vulgar da expressão: retribuição pelo bem recebido. Todos nós imediatamente partimos disso. É grato quem retribui o bem recebido, reconhece, não é isso? Mas esse é o sentido vulgar, superficial, comum desse sentimento profundo que Joana de Ângeles encontra na esmeralda que subjaz em nós, absolutamente confinada pelo quartzo, o que não a deixa resplandecer. Nós temos essa esmeralda, mas os quartzos que assomamos mantêm-na obscurecida. É preciso deixar que ela refulja. Opera no campo do reconhecimento. No entanto, trata-se de uma convenção, efeito do jogo mercadológico de trocas. Quer dizer, esse sentido de retribuição, ele é materialista e não nos leva a quase nada. Aí continua Joana. A gratidão é um sentimento muito mais profundo e significativo, porque não se limita apenas à recompensa. É mais grandioso, porque traz uma espécie de satisfação, de plenitude, de alegria. Alegria que os médiuns que saem da desobsessão saem sorrindo e não sabem porquê, né? E não querem ir embora, não querem nem sair da sala, ou aqueles que dão passes. Se sentem tão bem consigo mesmos. Essa experiência é extraordinária, eu convido a todos a terem, né? Porque é possível, basta fazer o ESD, 6 meses depois estarão aplicando passe, se quiserem, naturalmente. É uma sensação de plenitude, é essa alegria que ela se refere. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão, goza, desfruta de saúde física, psíquica, emocional, socioeconômica, ambiental e espiritual. Ela não falou isso, deve estar me
Eu não falei isso, Edmar. Mas nós completamos para ficar de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Ela usa só 3 expressões: física, emocional e psíquica. As demais foram acrescidas indevidamente por nós para compatibilizá-la com a Organização Mundial de Saúde, que no final eu penso não ter conspurcado a sua ideia, né? Compartilha de todas as coisas. Quem se isola em casa ou na rua ou no trabalho, em qualquer lugar, já tem um indício de estar contra essa plenitude, esse fluxo, né? É membro atuante na organização social, filantrópica, dos vizinhos, dos amigos, dos colegas, de todo mundo. Ou seja, ou nos abrimos ou nos introvertemos, e introversão também não é doença. A maioria de nós é introvertido de certa forma, mas é preciso estar predisposto a essa abertura. Desculpe-nos se nos tornamos cansativos, mas é preciso caminhar nessa trajetória conceitual, abstrata, para depois avançarmos. E não há melhor maneira de fazer isso senão pela luta dos contrastes. É esse método que Deus usa conosco na Terra. Sombra e luz, alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, bom, mal, etc. Bem, mal. Então, vamos falar da ingratidão. Como Joana a compreende? Ela diz assim: predomina hoje nas massas, infelizmente, a ingratidão, que dilui a identidade do indivíduo. O que é diluir a identidade? Confundindo valores éticos e comportamentais. Não são só valores abstratos, são valores de comportamento do dia a dia. Que são, ela falou em diluir, né? Zygmunt Bauman, no livro A Modernidade Líquida, ele se refere à mesma coisa, a liquidez, a imediatidade, a falta de densidade dos comportamentos, das ideias, dos valores, né? A ingratidão é filha inditosa da soberba, quando não do orgulho ou da prepotência, remanescentes do instinto que se transformam dentro do ser em sombra perturbadora. A maioria de nós não percebe o efeito dessa sombra no seu comportamento mental ou físico, social. Em consequência, aí a gente começa a ver quais são as situações que nos levam a isso. Vivem inquietos. A inquietação é um traço desse comportamento. Perturbam-se e desequilibram os demais com quem convivem. A síndrome de Gabriela, já ouviram falar nela? Tem gente que se compraz em ser assim. Ele se acha, que é um aspecto da presunção da soberba. Quem se acha começou a se perder, porque se colocou acima ou além ou aquém das outras pessoas, e a partir daí ele começa a cultivar enfermidades que começam no espírito, vêm para a mente e depois para o corpo. Os parasitas da agressividade, da impaciência, da irritação começam a surgir na pessoa. Tendem à violência ou à autocompaixão. Você se sentiu injustiçado, cuidado. Alguma coisa já está corroendo o seu equilíbrio. Porque não há nada injusto no panorama da vida. Entregando-se a conflitos e realizando o mecanismo de transferência de responsabilidade. Eu sou assim que você me fez isso. Eu não consigo mudar porque você é assim. Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Quer dizer, é a síndrome da Gabriela, que por ser um objeto de ficção e mito, pode ser tratado por nós aqui sem ofender ninguém. Mas quantos de nós a tem? Eu não vou mudar, não. Não vou. Ponto. Mude você.
Pronto. Instalou-se um mecanismo de impossibilidade. A teoria do poder diz que quando se abre essa defrontação, são 3 caminhos. A defrontação é um ato comum de choque, de encontro, de percepção de situações ou seres diferentes. Aí abre 3 caminhos. A competição, a cooperação ou um conflito. Quando a defrontação se transforma em conflito, ela muda para confrontação. Porque na cooperação e na competição, as pessoas acordam de chegar a um acordo em encontrar um caminho comum e não se destruírem. Quando adotam o conflito, partem para única impossibilidade de convivência. Ou você elimina o outro, ou você não tem existência sadia. As guerras são um exemplo disso. E quantas há? Quantos duelos há no mundo e nas nossas casas? Quantos de nós é déspota doméstico, né? Ou você me atura desse jeito, ou você procura outro. Mas como assim? Vai mudar tudo de repente? Vai, porque eu não quero mudar. Ah, é? Quer dizer, ele está cavando o próprio processo de autodestruição, de enfermidade auto-assumida, né? Impossibilitados de compreender a finalidade existencial, a busca de um sentido de autorrealização, ninguém se autorrealiza tentando destruir o outro. Quando a gente fala mal do outro, o que a gente está querendo? Que ele se dane. Não é? E quando a gente descobre aquele defeitinho que ninguém viu? Você não sabe da maior. Ah, não vou te contar. Mas aí é que a pessoa quer que conte. Eu vi o fulano ou a fulana fazendo isso ou aquilo. Ah, que deleite. Me vinguei daquela... E aquela energia se propaga, e quanto mais se propaga, mais impacto causa no seu emissor. Desavisado, infantil, que acha que aquilo vai fazê-lo atingir a plenitude, a autorrealização, que não consegue. Fazem-se omissos, até quando diz respeito aos próprios insucessos, entregando-se a condutas esdrúxulas, que pensam poder escamotear os conflitos que trazem consigo mesmo. Essas pessoas começam a criar artifícios para transferir a responsabilidade, dizer que o problema não é deles. Não, o problema é sempre do outro. O self maturo sofre o efeito de um ego dominador, atribuindo-se méritos que não possui. Ou seja, é muito grave o que ela está dizendo. Porque hoje está comprovado pela neurociência que os nossos pensamentos, as nossas palavras e atos são capazes de comprometer a existência do perispírito e do espírito, da nossa mente, do nosso cérebro, alteram o funcionamento do cérebro, da estrutura biológica, sináptica, dos neurônios que se combinam dentro do cérebro. A nossa vontade é capaz de corroer, corromper, destruir, degenerar sistemas dentro de nós. Aspira sempre por ter mais, sem nenhuma preocupação em melhorar, sem ser melhor. Busca ser respeitado, que para ele significa dizer temido. Olha que coisa interessante. Tem gente que se compraz em ser temido. Se nós fazemos isso com alguém, é preciso corrigir rapidinho, porque é um engano, né? Pela dificuldade que tem de amar, o que lhe provoca imensa insegurança
e mal-estar que acabam disfarçados em vícios sociais. Resvalam para o álcool, para as drogas, para o sexo apressado, destituído de sentimento emocional compensatório. Sexo de superfície é o gozo pelo impulso fisiológico, sem nenhum conteúdo de sentimento. Há especialistas hoje disso no mundo, né? Recolhe sempre de onde não semeou, por acreditar-se possuidor de direitos que ele próprio desconhece, não sabe. Assume uma postura agressivo-defensiva, de modo que ameace sem oferecer, descobrindo inimigos onde não existem, onde há apenas desconhecidos, que não foram conquistados, ou simpatizantes, que ainda não foram atraídos por seu fechado círculo de egoísmo. Introverte-se quando deveria espraiar-se, como as águas generosas do regato, diluindo as fixações que o retém na infância da evolução antropológica. Com base nos estudos de Jung, Carl Gustav Jung, essa introversão acabou virando doença. No Manual de Doenças Mentais norte-americano, ele é considerado um transtorno mental de personalidade introvertida, o DSM-5. A ingratidão é algo tão sério que a pesquisa nos levou a inúmeros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, entre eles esse que lemos, sobre o mesmo tema. O capítulo 13, por exemplo, que nos recomenda dar sem esperar retribuição, é o primeiro passo do conceito superficial de gratidão. Se nós não vencemos esse primeiro passo, não damos o segundo. Quem faz alguma coisa esperando retribuição, já perdeu. Não tem a retribuição que deveria ter, a retribuição do espírito. O simples elogio, a simples admiração, o prurido de parecer melhor, mais inteligente, mais isso, mais aquilo, já é um apelo ao aplauso, à retribuição. Nós devemos passar anônimos, como diz Roberto Roden no livro Filosofia do Evangelho. Quanto maior número de ações anônimas praticarmos, vinculadas ao bem, maior força de transformação imprimimos a nós mesmos, maior capacidade de percepção da realidade objetiva que desconhecemos, maior força para praticarmos o bem de maneira habitual. E não se consegue criar um hábito sem se somar atos que se transformam em ações que somente muito tempo repetidos acabam se tornando hábitos. Por isso, ser grato é muito difícil. No Espiritismo, até para falar com Deus, a recomendação do capítulo 28 é: o que a prece espírita deve conter? Um agradecimento, o louvor e o pedido. Só que nos Mensageiros, André Luiz deu uma ordem para isso, né? Nos Mensageiros ele diz assim, ó: quem não sabe pedir, não sabe receber. Quem não sabe receber, não sabe agradecer. Quem não souber agradecer, em primeiro lugar, nunca saberá receber, muito menos pedir. Então comecemos agradecendo. Obrigado, Senhor, por estar aqui hoje. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha doença, pelo meu problema, pela minha dificuldade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Entidades venerandas que lutam por nos resgatar desse mar de incerteza, de nebulosidade, de escuridão. Ajudai-nos a sair daqui. O egoísmo nos aproxima da psicopatia e a ingratidão é o melhor dos agentes. Todo ingrato é egoísta.
ególatra, autocentrado. Por incapacidade de ver o próximo, de perceber a necessidade do próximo, de se sensibilizar com a dor do próximo, ele vai progressivamente congelando a sua sensibilidade, aproximando-se da psicopatia. Nós paramos alguns minutinhos aqui, porque na pesquisa encontramos o trabalho de uma moça brasileira, ela chamada Amália Cima, publicou na editora Évora, Psicopata Corporativo. Porque podia ser o psicopata doméstico, ou psicopata vizinho, ou psicopata social, porque há muitos. Ele é loquaz, normalmente procura os lugares onde pode falar muita gente. Manipular mentes, envolver pessoas, podem estar diante de 4% da população mundial de psicopatas. Aí ela dá 7 passos para identificar o psicopata. Ele é antissocial e egoísta, quase sempre pensa em si mesmo, egocêntrico, acredita que ele é o centro do universo. Quando é que nós fomos o centro do universo? A Cristina sabe hoje, porque está cuidando de uma netinha maravilhosa. Quando nós éramos bebês, nós éramos o centro do universo. A sensação que a gente tinha do mundo é que nós éramos a pessoa mais importante, porque todo mundo olhava para nós. Mas nós precisamos avançar, né? Comportamento frio e calculista. Haverá sempre falta de gratidão, ou melhor, ele agirá claramente com ingratidão, tecendo comentários negativos sobre pessoas, coisas e lugares. Quase sempre para derrubar o outro. Ela está falando do ambiente empresarial. É da revista Forbes esse trabalho. Perdem o controle com facilidade. Aquela coisa da irritação, da impaciência, é típico do psicopata. É traço da personalidade psicopática. Aparentam competência, mas por dentro falta-lhes conhecimento, sensibilidade. São manipuladores. Aí eu me preocupei porque ela fala, por meio da oratória bem desenvolvida, pois é. Mas o resto da frase nos deu um alento. São mentirosos contumazes, aqueles que repetem mentira o tempo todo, viciados em criar histórias que impactem as outras pessoas. Eles pesquisam com muito cuidado qual é o momento em que a sua estrutura emocional fica abalada para eles manipularem. Se achando sempre melhores que todo mundo, né? Vamos fazer um exercício agora. Se nós quiséssemos expressar de nós a gratidão, como faríamos? São Tomás de Aquino tem uma teoria sobre isso, desenvolvida pelo cientista Luiz, deixa eu pegar o nome dele porque o crédito é dele, né? Onde está? Luiz Lawande. A gratidão compõe diversos graus. O primeiro consiste em reconhecer, do latim, uti cognostate, o benefício recebido. Então, se nós só temos o reconhecimento do benefício recebido, a gente age como os norte-americanos e os alemães, cuja palavra thanks, to thanks, agradecer, deriva do verbo to think, pensar. Quando o norte-americano diz que está pensando no que você fez, ele está reconhecendo mentalmente que você fez e, portanto, não passa daí. É como os alemães falam, zu danken. Zu danken é obrigado. É o nosso obrigado. Mas para eles,
significa dizer, eu estou pensando no que você fez. E a raiz é a mesma, zum Denken, no alemão também é pensar. Da mesma maneira que o norte-americano, to think, thanks, to think, ou thanks, o Zudenken tem a mesma raiz, ou seja, eles localizam a gratidão apenas no reconhecimento. Já os árabes dizem assim, shukran. Foi a primeira palavra que nós aprendemos no Catar, porque é a primeira que se usa no comércio, né? Então a gente, como é que se diz obrigado? Quanto custa? Ah, é fácil, é shukran. Ou então, salam aleikum, malaikum al-salam. Deus seja louvado. Porque quando o árabe agradece, ele louva a Deus. Shukran, além de dizer, eu estou pensando no que você está fazendo, eu louvo o seu ato porque ele é divino. Shukran jazilan. Ou seja, a cultura árabe tem um conteúdo dimensional maior para agradecer do que a anglo-saxã e a germânica, que são seres reconhecidamente mais pragmáticos, né? Embora o berço da filosofia, ou toda a filosofia do mundo, esteja na Alemanha. Mas há uma outra dimensão. A segunda dimensão é dar graças, do latim ut gratias agat. Quem é que dá graças? O italiano. Grazie, grazie mille. Não é assim? Essa é a segunda dimensão da gratidão. Graças. Graças já envolve uma outra dimensão. Ela tem um reconhecimento, o louvor, mas considera que aquilo é um ato do bem. E se nós lembrarmos da língua ocidental, nós vamos lembrar dos espanhóis. Gracias, muitas gracias. Também tem a mesma derivação e o mesmo conteúdo. Só que só essa segunda parte, esse segundo nível, se desdobra em mais 3 que nós não vamos nem continuar porque não vai dar. O tempo não vai dar. E por que o francês fala merci? Que vem de mercê. A mesma graça divina. Então, como é que nós vamos dizer obrigado? Thanks? Shukran? Muito agradecido. Muito agradecido. Pois é, para São Tomás de Aquino e Luiz Lalande, a língua que mais conteúdos, mais significado, mais densidade, mais sentimento, mais plenitude traz para a gratidão é exatamente o português. É o português e o japonês. Arigato. Que diz arigato, na expressão literal, é uma coisa muito difícil, né? Quer dizer, o que você fez é extraordinário. Mas o nosso sentido no Brasil, o obrigado nosso quer dizer, eu penso no que você está fazendo, eu louvo por isso, dou graças porque Deus está se manifestando e agora eu digo para você, obrigatio, do latim, eu me vinculo e me torno devedor de você. É muito mais do que as outras línguas fazem. Quando a gente se diz obrigado, nós estamos dizendo, eu estou vinculado a fazer alguma coisa para que represente, não uma retribuição, mas todo o bem que você foi representante na terra e trouxe para mim. Vejam, por isso eu não sei se ele é filólogo, antropólogo, ainda não estudei esse todo para ele, mas alguém sabe? Não? Mas ele fala que esse sentimento, ele é de uma complexidade tão grande que nem as culturas conseguiram chegar a um denominador comum quanto aos conteúdos, quanto à semântica, quanto ao significado, o sentido e o alcance que essas palavras representam. Daí a nossa dificuldade de verbalizar.
que quando a gente verbaliza, já passou por um processo complexo de combinação de valores, de conceitos, de sentimentos, de intenções, de afãs, no nosso espírito, na nossa alma, que traz para o cérebro. E aí começam os filtros, né? O filtro da personalidade, o filtro da cultura, da ambiência, das dificuldades que trazemos do passado ou que encontramos na encarnação presente. Será, de qualquer maneira, necessário um grande esforço, um contínuo esforço para chegarmos nesse nível. É preciso viver o que falamos, sentir o que pensamos, exercitar de maneira intensa nossa gratidão. Gratidão pelo final do dia, pela noite bem dormida, pelo alvorecer, pelo carro que vai nos levar ao trabalho, pela segurança que nos levou até ela, pela relação com os colegas, pelos problemas que tivemos, pelas relações sociais difíceis ou fáceis que o dia nos promoveu, e no final do dia começar tudo novamente. A nossa benfeitora, que trata das obsessões, para a gente não dormir sem orar. Ivone do Amaral Pereira. Ela passou por uma experiência dificílima durante o sono e nos recomenda: não durma sem orar. E para orar, qual é o primeiro passo? Agradecer. Porque quem não sabe pedir, não sabe receber. Quem não sabe receber, não sabe agradecer. Quem não souber agradecer, não vai saber dar os passos anteriores. Como nos falta sensibilidade e condição de atingir os altos níveis emocionais que essa expressão recomenda, nós vamos nos valer da poesia, para terminar, de Maria Dolores, com o título A Prece da Gratidão. As palavras vão ferir apenas o plano racional, lógico, analítico do nosso cérebro, o lado esquerdo. A gente precisa trazer esses impulsos para o lado direito. Então, a atitude mental é daqueles que vão pensar em Jesus, em Deus, e se predispor à gratidão, deixando-se levar pelas expressões de Maria Dolores na psicografia abençoada e bendita de Chico Xavier. Diz ela: Deus te engrandeça, alma querida e boa, quando dizes presente a festa amiga que nos abençoa, endereçando auxílio a tanta gente. Deus compense a fatia de amizade com que espontaneamente colaboras, sustentando a lavoura da bondade no terreno das tuas horas. Deus te enalteça o verbo iluminado que te exprime a cultura e o sonho superior, com que segues no mundo lado a lado de quem se entrega ao bem renovador. Deus te abrilhante os quadros de alegria, o bailado criador e o bálsamo da voz, a fim de que se faça menos fria a fria provação dos que vivem a sós. Deus te sustente o dom de acender a esperança, arredando da mente a projeção do mal, doando luz à treva e apoio à insegurança, na eterna religião do amor universal. Deus te inspire a canção com que atravessas os problemas e as crises, trocando as luzes da arte em que te expressas por socorro aos cansados e infelizes. Ao saudar-te feliz em prece enternecida, que a nossa gratidão perante aos céus ressoe, por tudo quanto nos dás na elevação da vida. Deus te exalce, alma irmã, Deus te abençoe. Com essas palavras, nós estamos agradecendo às almas superiores, infinitamente superiores, que nos receberam no berço e nos conduzirão até os últimos segundos da nossa vida, devolvendo-nos ao Pai, ao término da nossa tarefa no mundo. Que a paz do Senhor nos possa envolver o corpo e a alma,
ajudando-nos, Senhor, a incorporar os valores sutis da espiritualidade, que nos chega em gotas de bálsamo, de remédio, Senhor, de força, de coragem, de ânimo. Muitíssimo gratos, Senhor, por este momento inigualável, quando o orvalhar divino nos envolve o coração, nos ilumina a mente, transformando-nos para melhor. Ajudai-nos, Senhor Jesus, Senhor Deus, Pai amantíssimo, a fazer germinar em nós as sementes benditas que o vosso coração magnânimo esparce por toda parte e para cada um de nós. Ajudai-nos a fazê-las florescer, germinar, florescer e frutificar, de maneira que por onde formos, onde estivermos, com quem estivermos, sejam quais forem as circunstâncias, possamos dar testemunho da vossa presença em nós. Que assim seja.